Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas de uma Fé. Gula. O que é a gula? Será que é pecado ou não? O mais engraçado disso tudo é que, assim, muitas vezes a gente fala de tantos pecados na Bíblia, né? E nós, quanto seres humanos também, nós olhamos para as pessoas muitas vezes e julgamos tantos outros pecados. Mas, muitas vezes, nós não pensamos nesse grande pecado que lá no começo de tudo, quando Deus criou tudo, foi que levou a gente o que a gente vive hoje, né? Essa expulsão do paraíso. Meu Deus. E não existe pecadinho ou pecadão, né? Não. Todo pecado é pecado. E se nós começarmos lá na origem, Eva se deixou ser influenciada pela serpente, que era né? Não vamos dar ibope pra ele, vocês sabem quem é. Mas ela foi tentada no quê? Pela fome. Meu Deus. Pela fome de conhecimento de algo que ela não tinha necessidade. Ela não precisava ter o conhecimento do bem e do mal. Eles tinham tudo. Meu Senhor. Mas o inimigo foi lá e foi plantou essa sementinha. Mas e por que você não come? Dá até pra imaginar, né? Mas olha que suculenta. Olha que fruto lindo. Por que você não come? Você não tem fome, não tem vontade de conhecer, de saber. Deus. A tentação. A tentação. Então, olha só, gente, a gente vai fazer um podcast falando sobre isso hoje e é óbvio que quem pode falar para vocês muito bem disso com propriedade, né, é a Rai, porque a Rayara, ela é nutricionista já há 11 anos, Rayara? 12 anos ela já é nutricionista, então, assim, ela tem esse acompanhamento e hoje ela tem também o direcionamento da palavra e nós vamos falar sobre gula, né, dona Rayara? E aí, Rai, quando é que a gente sabe que a gente está pecando pela gula? Eu costumo dizer que existe um ditado popular do crente, né? Ah, o crente não bebe, mas come, aí já tá pecando. Porque o alimento ele tem que servir para nos nutrir, para nossa necessidade fisiológica. É claro que existe a parte da alimentação emocional, né? A parte de que traz a lembrança. Com certeza tu tem lembranças de alimentos que a tua mãe fazia quando você era pequena, às vezes da avó, de um tio, de uma tia. A gente tem essa memória afetiva com a comida. Mas muitas vezes nós usamos a comida como fuga. Então, eu tô triste, eu vou comer. Eu tô feliz, como eu vou fuga comer. e recompensa, né? Porque agora você falando isso... eu já fiz muito isso. Então aqui, pensem que antes de ministrar pra vocês, o Senhor ministra na nossa vida. E muito, assim. Mas nós já fizemos muito disso, assim. Hoje é sexta-feira, eu merecia tanto uma pizza. Aí, em vez de pedir uma, você pede duas. Ou então, um sushi, em vez de pegar um pouquinho, você pega um monte. E aquela coisa que era pra se tornar uma coisa mais sutil em comer, pra matar o teu desejo, você acaba comendo além do que você deveria comer. Que aí chega a gula, né? E depois acontece. E é tão sutil isso, porque assim, você come, mas depois se sente culpado, né? E as pessoas falam, nossa, acho que comi demais. Na hora que tava comendo, sabia do impulso, mas não pensou. Né? E aí chega depois aquele peso, assim, é como se fosse o Espírito Santo já cobrando, poxa, mas tu comeu bastante, né? Constrangendo a gente, né? Meu Deus. Então, respondendo a pergunta, como saber se eu estou no pecado da gula, é se você olhar para tua alimentação e você ver que você não tem domínio próprio sobre aquilo que você está comendo. Se a tua vontade, se o teu desejo, porque aí não é uma necessidade fisiológica, né? É um desejo da nossa carne. Ela é maior e tu não tem um autocontrole sobre aquilo que você está comendo, você está, assim, no pecado da gula. Às vezes a gente pensa que é só o excesso da quantidade de alimento, né? Mas na palavra fala, a gente sabe que tudo, a gente vai trazer a palavra para vocês, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, 31, Jesus nos orienta, né? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E quando a gente fala do fruto do Espírito, um dos ramos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um chocolate na minha geladeira, né? Mas toda vez que eu vou para a cozinha, toda vez que eu abro a minha geladeira, eu tenho que comer um pedacinho, né? Mas é só um pedacinho. Mas aí tu passou no dia, tu comeu metade da barra.
Ou tu vai no mercado, compra a barra e come a barra inteira, ou meia barra. Tu não tem um domínio próprio sobre aquilo. Já é um pecado da gula. Nossa. Porque é a falta de controle, de autocontrole sobre aquilo que a gente está comendo. Nossa. E é diferente da compulsão alimentar. Porque a compulsão alimentar são episódios onde você vai comer muito, independente do que seja. Pode ser algo gostoso aos nossos olhos, ao nosso paladar, ou pode ser um arroz e feijão, uma salada mesmo. Mas é comer em quantidades até passar mal. Então, ali é uma compulsão alimentar. É uma doença que, sim, tem o envolvimento do pecado da gula, está junto também. Ela acontece porque existe um pecado que antecede, que abre uma porta para que isso aconteça também, né? Mas a gula é você comer mais pelos olhos, é você não conseguir ter esse autocontrole, ter essa sensação de senso de merecimento, né? Não, eu vou comer porque eu mereço, eu trabalhei, né? Nossa, tive um dia tão exausto, hoje eu mereço. É uma autorrecompensa. Meu Deus. E esse merecimento que não é nem a gente, né? Mas é que o próprio Satanás fala no nosso ouvido, ele vira, né? É como se fosse assim, é um prêmio que se reverte ao pecado. Meu Deus. Porque é uma porta que está aberta, a gente deixa uma porta aberta. A palavra fala, né, que a maldição, ela só vai acontecer se houver uma brecha ali, né? Que maldição sem causa não se cumpre. Então, pensem comigo, de todos os pecados que a Bíblia traz, daquilo que mais a gente ouviu dentro da nossa casa, mesmo sem ser cristão, né? Não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, não pode trair, né? Não se fala da gula. Não. É o que fica mais... ele não é mencionado. Não é mencionado. É muito sutil. Então, o que vai acontecer? É um pecado que a gente acaba, muitas vezes, estando nele, sem ter o conhecimento, mas existe uma porta aberta. Existe uma brecha e o inimigo vai usar dessa brecha sobre a sua vida. Eu costumo brincar assim, gente, que é um pecado que o inimigo ele não tem nem trabalho. Não tem. Verdade. Porque a gente deixa escancarado pra ele o tempo todo ali. Tá aqui disponível. Se quiser me atingir, tá aqui. Né? E isso é muito sério. Nossa. É muito sério, porque como eu falei lá no início, a gente tem esse ditadinho, né, de que crente não bebe, mas come. O que a gente tá dizendo? Que não tem domínio próprio? Meu Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso tá na palavra, gente. Eu não tenho domínio próprio, mas o fruto do Espírito, um dos ramos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, se eu não tenho domínio próprio, será que eu estou cheia do Espírito Santo? Meu Deus. Será que realmente eu estou enraizada e firmada na videira verdadeira? Ou será que eu estou crente Raimundo, né? Pela igreja, pelo mundo. Quando me convém, eu sou de Jesus. Quando não me convém, eu não sou. E muitas vezes é algo até inconsciente, não é muitas vezes algo de propósito, não, mas eu como porque... Mas é uma porta que está aberta. Então, a palavra fala que Deus, ele nos perdoa e ele não leva em consideração o tempo que a gente estava no engano, quando a gente não conhecia Jesus, quando a gente não conhecia a palavra, né? Mas a partir do momento em que a gente tem o entendimento... Como vocês que estão vendo esse vídeo agora, haverá um peso entre aspas, né? Mas haverá uma cobrança do Senhor sobre nós em relação a isso. E se a gente ler a palavra, a gente vai ter esse entendimento, né? Voltando um pouquinho uns versículos antes, ó, em 1 Coríntios 10, no versículo 23, fala sobre os limites da liberdade cristã. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nossa, amiga, que legal isso. Volta eu mencionei sobre o que? Os limites da liberdade cristã. Uau! Eu nunca tinha visto dessa parte. Leiam, porque eu tenho certeza que o Senhor vai revelar muitas coisas, né? Então ele fala aqui, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, se nem todas me edificam, se nem todas me convêm, eu preciso pedir para o Senhor me direcionar, preciso ter um direcionamento dele para saber o que vai agregar, o que vai edificar o meu espírito e o que não vai. E aí mais à frente está o versículo que eu falei antes para vocês, né? Portanto, algumas versões trazem assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí vou rebater com uma perguntinha aí para vocês e para nós, para mim e para você também. Será que a nossa alimentação hoje... Assim, quer vocês comam, bebam.
Será que o que a gente tem comido, o que a gente tem bebido, eu não tô falando de bebida alcoólica, tá? Refrigerante, enfim, sucos, tem glorificado o Senhor? Meu Deus. Se esse corpo que a gente tá, ele não é nosso. Deus nos emprestou ele, nós somos mordomos dele, né? Como templo do Espírito Santo. Do nosso Espírito, mas do Espírito Santo. Um dia nós vamos ter que prestar uma conta sobre isso. O que tu fez com o que eu te dei para cuidar? Será que o que a gente tem comido, o que a gente tem bebido, tem glorificado o Senhor? Como assim tem glorificado o Senhor? Está sendo condizente com o que o Senhor gostaria que a gente fizesse? O que eu tenho comido é algo que o Senhor gostaria que eu comesse para cuidar do corpo que é dele? Do templo que é do Espírito Santo? Nossa. E aí, tem algo que é muito curioso, né? Não é engraçado, mas é curioso. Que às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho disposição para orar. Eu tô sempre cansada, porque é o inimigo que tá na minha vida, meu Deus, esse inimigo não me deixa. Mas aí a pessoa come doce o dia inteiro, Meu Deus. se entope de besteira, dorme 2 da manhã, acorda meio-dia, ou dorme às 2 e acorda às 6, não tem qualidade de sono, não bebe uma água, e vocês não são cactos, vocês precisam de água, gente, pelo amor de Deus. Gostei dessa também, não sou. Ai, mas é que é o inimigo que se levanta na minha vida e me deixa cansada, eu não tenho tempo para orar, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra porque eu vou ler. Nossa, mas eu não consigo, eu tô sempre cansada. Mas e o que você tem feito pro teu corpo estar bem? Nutrido você, teu Como é que corpo, você tem né? nutrido, né? Se eu tenho uma planta para as mulheres e para os homens o carro. Vamos usar eu amo analogias, né? Se eu der para minha planta refrigerante e suco todos os dias, ou toda vez que eu for regar com isso. E se eu for abastecer o meu carro, ao invés de álcool, gasolina, diesel, eu for colocar refrigerante, mesmo a água, o motor não vai aceitar, a planta vai morrer, porque não é o combustível ideal, não é o alimento ideal, a rega ideal. E o que nós temos, o que Deus criou pra gente comer? Nossa. Eu lembro que você deu um curso uma vez que eu achei muito lindo, que você falou assim, eu queria que você falasse para as pessoas porque edificou a minha vida e toda vez que eu vejo, eu até depois pode colocar a imagem para eles, né? É que você falou assim, que Deus ele é tão perfeito que ele fez cada fruta e legume com um nutriente para aquela época, né? Por exemplo, você falou, qual é a fruta que mais tem lá no verão? Que a gente, não, no inverno, por exemplo, né? Aí você falou da laranja, que é cheia da vitamina C. Aí você falou, eu achei tão perfeito. E a gente consegue ver que Deus cuida da gente. Deus cuidou de nós, até na alimentação, nos dando isso. E às vezes a gente não quer, não consome isso, o que é necessário, né? Exatamente. Porque se tu for voltar lá em Gênesis, quando fala da criação, Deus fala que ele criou várias árvores e que ele criou os alimentos, né, para Adão e Eva se alimentarem. Então eles tinham tudo ali criado e pensado na nutrição deles. Então, da mesma forma que ele criou lá, vem até hoje. Então, as frutas, os legumes, verduras, tudo é pensado, as cores, cada cor de grupo de alimentos tem nutrientes específicos. Então, a questão da laranja, né? Por que a laranja só dá no inverno? Agora a gente não encontra. Eu tenho uma laranjeira aqui no quintal de casa. Não tem laranja agora. Já foi, tá acabando a época dela, né? Tem poucas laranjas que ainda estão no pé. Ela já começou a florescer. Para que no próximo inverno a gente tenha laranja disponível. Meu Deus, que lindo. Porque a laranja é rica em vitamina C e ajuda no combate de gripes, resfriados. A melancia, o pêssego, a uva. Qual é a época? É o fim do ano. Refrescância, cheia de água, de líquidos, de minerais para repor aquilo que a gente perde com o suor. Então Deus ele pensou em tudo. Cada fruta, cada legume, cada verdura tem um nutriente que vai ajudar nosso corpo de alguma forma específica. Querem ver um outro exemplo? A cenoura. Corta a cenoura no meio e olha dentro da cenoura. O que ela vai parecer? O que ela parece? Uma cenoura? Ela parece o nosso olho. Eu nunca tinha reparado. Observem, quando você for cortar uma cenoura, corta ela no meio, não de comprido, né? Na horizontal ali. E olha dentro da cenoura. Ela tem como se fosse a nossa íris, né? A parte do meio. E ao redor dela é como se fosse o nosso olho. Porque ela é rica em vitamina A.
Rica em beta-caroteno, que vai virar vitamina A, que é boa para a saúde dos olhos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Deus, ele é perfeito. Ele é lindo demais, né? Ele é perfeito. E o que ele criou é lindo. Eu vou colocar as fotos para vocês, né? Se a gente observar a variedade de cores, né? As regiões. Tem regiões que é mais quente, que dá um tipo de fruta, porque precisaria mais. Tem outras que vai dar outras. Tudo isso ele pensou. Meu Deus, que maravilha. Ele deixou tudo perfeito. E claro, a gente sabe que com a questão da indústria, com a evolução dos alimentos, né? Precisou-se se criar alguns conservantes para aumentar a vida de prateleira, enfim, dos alimentos. Mas se a gente olhar, quando eu tenho uma gula, quando eu estou no pecado da gula, eu tenho vontade de comer a fruta, que foi o que Deus criou, ou eu tenho vontade de comer uma pizza, uma lasanha, um chocolate? Mas Deus criou o cacau. Sim, mas o cacau não é doce igual esses chocolates que a gente come, que é puro açúcar e gordura hidrogenada, né? Então, eu vou ter vontade de comer aquilo que foi o homem que criou. Ai, sim. Um salgadinho, uma bolacha, um sorvete, Você tá ficando com fome aí do outro lado, né? Vou até tomar uma água aqui, porque a água é recomendada, né, Nutri? Sim, com certeza. Mas é que, quando a gente tem o entendimento de que a gula, ela é sim um pecado. E às vezes a gente nunca olhou para ela como um pecado. Mas é só porque eu tô acima do peso, eu não consigo me controlar. Não. Mas existe uma porta aberta que dá legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Então, se talvez você não tenha o convencimento disso, mesmo a gente falando, trazendo a palavra, você não tá convencido, que o Espírito Santo te convença disso. E que ele constrange, porque ele constrange. Muito. Né? Que ele te constrange em amor. Quando você for comer algo, for beber algo que não está edificando o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, ele vai constranger. Que ele te constrange, que ele diga, viu, Luana, tu não acha que chega disso por um tempo? Eu já fiz eu já renunciei várias vezes, assim. Fiquei alguns meses sem pão. Fiquei, acho que fiquei 1 ano sem tomar refrigerante, tudo em propósito. E café também já fiquei. E assim, é impressionante porque você fala assim, é uma coisa que você consome de uma certa frequência, você diz, meu Deus, agora eu não vou dar conta, né? 1 ano sem isso, 1 ano sem aquilo, 1 mês, 2, eu fui fazendo de acordo com o que o Senhor me mostrava, né? E, gente, é impressionante, mas você fica no primeiro dia, você fica, meu Deus, não vou conseguir. No segundo dia, no terceiro dia, você diz assim, meu Deus, ok, agora eu vou. E quando chega lá no final, você diz, como é que eu consegui? Mas aí é nisso que você vê o poder de Deus. Aí você vê que você não é dependente dessas coisas. Você se torna, você se faz dependente. Exatamente. Né? E aí, muitas pessoas falam, né? Não, mas eu não vivo sem meu pão. Eu não vivo sem meu chimarrão, eu não vivo sem o meu café. É uma forma de gula. E não só de gula, será que não é uma forma de você estar trocando o lugar que deveria ser de Jesus, idolatria. de Deus? É uma idolatria. Eu ia falar sobre isso. É uma idolatria ao alimento ou à bebida. Porque a gente não deveria conseguir ficar sem a presença do Senhor. Nossa. Não sem um alimento ou uma bebida. Isso é muito forte. É muito forte. É muito forte. E não é fácil, porque é matar a nossa carne, né? São renúncias, né? São renúncias, sim. E quando a gente pensa assim, mas é difícil, eu não consigo mudar minha alimentação, eu tenho muita seletividade, ou daqui a pouco essa gula levou a uma compulsão alimentar, que levou a um ganho de peso excessivo, enfim, que você sente que tu não está honrando o Senhor com aquilo que você está fazendo. A dependência tem que ser no Senhor. Porque às vezes a gente, como Nutri mesmo, eu já atendi muitos pacientes nessas questões assim de obesidade num grau bem elevado, que tinham dificuldade com a comida e tal, tinham dificuldade desse controle. Só que sozinho a gente ainda não consegue mudar. Não. Quem vai nos ajudar é o Senhor. Quando a gente entende essa dependência nele, porque é um pecado. Mas como é que eu vou me limpar do pecado? Como é que eu vou resistir ao pecado? É através da oração. Daqui a pouco fazendo um jejum, fazendo um propósito, né? E pedindo para que o Senhor direcione, porque Ele vai direcionar. A gente não tem como lutar com algo que é espiritual com armas carnais.
Então não adianta só eu trancar minha geladeira. Você vai se sentir mais impossível ainda, e mais curioso ainda, e mais instigado a querer. A querer fazer. É que nem criança. Quem tem criança em casa, né? Se você falar pra criança assim, ó, não coloca o dedo na tomada. Ai, que eles vão colocar. Eles vão dar 50 voltas. Mas o que que tem lá? Por que que eu não posso? O que vai acontecer? A curiosidade. E nós somos assim. A Eva acabou tendo a curiosidade pra saber qual era o gosto daquele fruto e o que ia acontecer. Eu já vi isso, já vem enraizado. De muito tempo. Lá da criação. Da criação. Então, se nós temos o entendimento de que a gula ela é um pecado, tem a parte física, mas existe a parte espiritual que tem por trás, primeiro precisa renunciar ao pecado. Pedir perdão. Falar, Senhor, eu reconheço a gula na minha vida, mas eu não quero mais esse pecado, eu reconheço que eu estou pecando, eu peço seu perdão, eu recebo seu perdão, me ajuda, me dá graça para eu não voltar a pecar. E pedir para o Espírito Santo mostrar como fazer. Como é que eu vou proceder? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar, eu tenho que fazer um propósito, eu tenho que tirar totalmente? Ou o Senhor vai dando equilíbrio de pouquinho em pouquinho? Então, com cada um, o Senhor vai tratar de um jeito. Sim. Né? Agora, deixa eu fazer outra pergunta, então. Por exemplo, eu te perguntei o que fazer, como saber, né, que estamos no pecado da gula. E como evitá-la? Além da questão da oração, da renúncia, a gente precisa ter essa questão do autocontrole, do domínio próprio, né? Então, começar mudando os hábitos alimentares. Olha só, muito bem. Fazendo escolhas melhores. Ai, eu não consigo resistir ao chocolate na geladeira. Então, não compra mais o chocolate, não tenha em casa. Não compra o refrigerante, se tu não consegue controlar. O ideal, gente, é que a gente vá aprendendo a comer. Né? Que a gente vá fazendo trocas mais saudáveis e coloque um limite, assim, por exemplo, não, eu não vou, durante a semana, eu não vou tomar o refrigerante. Ou, melhor ainda, eu vou me limitar a tomar um copo de refrigerante durante a semana. Aí você vai ver o dia que, na quarta vai ter uma reunião com amigas e eu quero tomar o refri. Então lá vai ser o dia. Passou isso, acabou a semana, não tem mais. Então, você se colocar desafios, mas sempre em oração, gente. Sempre em oração, para que o Senhor ajude a gente a passar por isso. Dar né? forças. Então, o mercado, uma dica, nunca vão ao mercado com fome. Porque toda vez que a gente vai com fome, a gente vai trazer coisas que não precisa. Isso é a regra, assim, ó. For no mercado com fome, lascou. Vai vir coisas que a gente não precisa. Façam uma lista de compras. Se percebam. Talvez eu não fui ensinada assim, acredito que a Luana também não, e talvez a maioria de vocês que estão nos assistindo também não. A gente não foi ensinado de pequeno a reconhecer as emoções. Não. Eu tô cansada. Cansada até a gente já vai sentindo, mas assim, eu tô estressada, eu tô triste, eu tô nervosa, eu tô frustrada, né? A gente não foi nos ensinado a olhar para o nosso sentimento e a entender que Jesus tem uma cura para isso. Eu tô cansada, mas então ao invés de eu ir para a geladeira comer, cheguei do trabalho cansada, estressada, nossa, aconteceu 1000 coisas no trabalho, hoje é hora de chegar em casa, já tá aqui com o celular na mão, o aplicativo, e vou pedir tal ou tal coisa, e não ora. Nossa. Então ao invés de chegar em casa e comer, chega em casa e vai orar. Vai dobrar o joelho primeiro. Olha, Pai, eu agradeço o dia que eu tive, eu entrego aqui nos teus pés aquilo que não foi bom, eu me estressei com isso, me incomodei com isso, entregue tudo ao Senhor, gente. É um Pai que tem um coração disponível pra gente quebrantar o tempo todo, né? Leve tudo ao pé da cruz e peça para que o Senhor renove. Pai, eu tô cansada, mas renova o meu ânimo, a minha disposição. Me dá um renovo. Vai tomar um banho, orando, colocando louvor, fazendo algo, se conectando com Deus. Vocês vão ver que se eu sair do banho, aquela gula, aquela vontade de uma besteira, ela passa. E outra coisa também, Luana, e pessoal que está assistindo, está tudo bem a gente gostar de comer algo diferente. Então eu nunca mais vou comer um hambúrguer? Não é isso. Mas qual é a frequência? Qual é a quantidade? Eu tô colocando ele no lugar de Deus? Será que ao invés de eu orar e entregar para o Senhor o meu dia e aquilo que foi bom e aquilo que não foi, eu tô indo direto para a comida? Então ele já tá ocupando o lugar do Senhor. A alimentação se torna uma idolatria. Meu Deus. Né? Então, que vocês comam com consciência. Então, eu vou comer quando?
E pedir consciência divina, né? Para que o Senhor dirija o que Ele deseja que a gente continue consumindo e aquilo que Ele não deseja que Ele tire o nosso desejo, né? Exatamente. E que ele tira. Tira aí? Muito. E ele tira. E da mesma forma que ele tira, eu vou contar um testemunho para vocês. Ele pode reintroduzir, que foi o meu caso. Sim, é verdade. Né? Conte seu testemunho. Então, eu fui vegetariana por quase 11 anos. Agora, dia 7 de setembro, fariam 11 anos que eu não comia mais carne, né? Nem eu, nem o meu marido. Não só por questão de animais, enfim, mas porque eu passei muito mal. Eu passava muito mal quando eu comia, né? E aí chegou um determinado momento em que eu passei muito mal. Fiquei 3, 4 dias ruim. Eu falei, quer saber? Eu falei, eu já queria parar, eu vou aproveitar agora e vou parar. Por um tempo, mas eu nunca tive uma data, assim, aí nunca mais vou comer, não, eu vou parar. Até quando, eu não sei. E assim, eu fiz, meu marido na época era meu noivo, ele entrou comigo nessa também e nós paramos. E a gente ficou quase 11 anos sem comer. Só que chegou um determinado momento em que eu comecei a sentir o meu corpo, uma necessidade daquilo, né? Então, eu faço exercício físico, faço taekwondo, que é uma arte marcial que exige bastante do nosso organismo, né? É um gasto calórico muito grande. E eu comecei a sentir que o meu corpo não estava dando conta. E eu comecei a orar sobre isso. Falei, Senhor, se for algo físico realmente, assim, que o Senhor coloque no meu coração a vontade e que seja tranquilo essa volta, né? E não sei se tu lembra, mas um dia a gente fez uma oração. E a gente orou pedindo para o Senhor nos revelar se nós estávamos idolatrando alguma coisa, se tinha algo que estava no lugar de Deus e a gente não estava percebendo, né? Porque a idolatria, gente, ela não é só sobre imagens e santos e... Não. Ela é sobre tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Aqui é o trono do Senhor. Tudo aquilo que eu coloco no lugar que seria dele é uma idolatria. E eu nunca fui uma pessoa que influenciava as outras pessoas a parar de comer carne. Né? Era algo meu e do meu marido. Então, se viesse gente na minha casa, a gente ia... Se pedisse pizza, ia ter pizza de carne. Se nós fizéssemos comida, né? Nem todas as vezes, mas o meu dia fez muito churrasco mesmo sem nós comermos carne. Então, era algo nosso, não era algo... Eu não era aquela vegetariana chata que ficava incomodando todo mundo, né? Só que depois dessa oração... o Senhor foi trabalhando no meu coração. Eu fui sentindo, ouvindo o meu corpo, ouvindo a necessidade dele. E um dia eu orei, eu falei, Senhor, se tem algo, né, depois da oração que a gente fez, eu falei, que realmente estou idolatrando e eu não estou vendo, me mostra, me constranja com o teu amor e me revele. E a vontade de comer a carne veio. E um belo dia meu marido foi servir um encontro com Deus, comeu lá e trouxe para casa a carne. E você sentiu vontade? E eu olhei, eu senti vontade. Nossa! E eu falei, ai, Senhor, como é que eu vou comer? Né? Eu não sabia qual ia ser a reação do meu marido em relação a isso. Sempre foi muito tranquilo, mas eu não sabia como ia ser a minha reação. Eu ia ter nojo, não ia. E o desejo do meu filho sempre foi que nós voltássemos a comer carne, porque ele queria ver nós comer carne. Eu falei, bom, eu vou comer um pedaço sozinha, não estando na frente deles, pra ver qual vai ser a minha reação, né? E eu comi, gente, e eu gostei. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo. Num pedacinho minúsculo, porque eu tinha medo de daqui a pouco passar mal, ficar com nojo, sei lá, né, por causa da textura e tudo mais. E o Espírito Santo falou comigo. Você não está sentando em mesas que eu quero que você sente por uma idolatria a um estilo de alimentação. Meu Deus. Meu Deus. E ali eu entendi. Embora eu nunca fui chata, insistente ou querendo fazer... Tipo, muitos pacientes que eu atendi nem imaginavam que eu não comia carne. Quando eu tive esse entendimento dele, que o Espírito Santo me trouxe, de que eu estava idolatrando um estilo de comida, não foi muito forte pra mim. E eu não quero nada na minha vida que me afaste de Deus. Nada, 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 nada. Quem já esteve no Santo dos Santos não quer mais sair, né? Isso aí. Então, tudo que eu faço, tudo que eu procuro sempre fazer no que está na palavra, para fazer em honra ao Senhor, né? Eu já estive por caminhos muito, muito tortuosos, eu entendo que em tudo há propósito, mas hoje eu não quero sair da presença dele. Eu não quero perder, eu não quero desapontar ele, de jeito nenhum. Então, quando ele me trouxe essa revelação, na hora eu parei e comecei a refletir.
Eu falei, de verdade, talvez muitas pessoas deixaram de me convidar para estar em mesas que o Senhor queria que eu estivesse, porque eu não comia carne. E não só isso se confirmou, como na mesma semana, a gente recebeu um convite de um casal de pastores extremamente queridos por nós, para jantar na casa deles. Meu Deus! Ali foi a confirmação do Senhor, de que o nosso estilo de alimentação estava nos afastando de lugares onde o Senhor queria que nós estivéssemos. Porque o lugar à mesa, ele é um lugar muito, 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 muito sagrado, muito importante. Jesus sentava à mesa com os discípulos. Nós estamos numa mesa para gravar o podcast, para conversar com vocês. É isso aí. Então, a alimentação, ela pode nos aproximar ou nos afastar de Deus. E se eu tenho um estilo de alimentação que daqui a pouco me afasta de mesas que o Senhor quer me colocar, daqui a pouco eu estou me afastando do propósito que Deus tem na minha vida. Porque se as pessoas deixam de me convidar para um estilo de alimentação, mas o Senhor quer me usar naquela vida, ou quer usar aquela pessoa para ministrar na minha vida, eu não estou acessando aqueles lugares. Meu Deus. Mas isso foi um direcionamento do Senhor para mim. Na sua vida. Né? Então eu não estou dizendo que se você é vegetariano, você tem que largar tudo agora, porque o Senhor vai convencer, o Senhor vai direcionar. É no teu tempo, como foi com o teu, né? Como foi com você. Para mim foi um processo e eu entendi que ali eu precisava fazer, era uma renúncia que eu estava fazendo, para poder acessar outras coisas e outras bênçãos que o Senhor já tinha ministrado ao meu coração. Então é o matar a nossa carne. É isso aí. É o matar a nossa carne. Então o quanto a gente está disposta a deixar as coisas que são extremamente prazerosas de comer para glorificar o Senhor. Meu Deus. Maravilhoso, maravilhoso. E é um pecado que a gente comete sem perceber. E que, como você falou, não tem trabalho nenhum, né? Então, eu tô impactada como sempre. Você falou, teve muitas coisas que o Espírito Santo te guiou, assim, que foi palavras-chave. E vamos fazer um convite, Rai. Se você assistiu esse vídeo até o final, se você tem alguma dúvida que você queira tirar em relação a esse assunto, faz a pergunta aqui embaixo. A Rai tem muita propriedade para falar sobre isso e ela vai ajudar você. Com certeza. Tá bom? Esse é um papo que iria muito longe, mas vamos deixar ela continuar. Sim. E quero deixar uma indicação de provérbios para vocês. Eu não vou ler aqui, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês e que vocês orem antes de lerem, porque ele é um provérbio um pouco pesadinho, mas que o Espírito Santo vai direcionar vocês. Está lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo do 1 ao 3 ali. Mas o 13 ele fala assim, ó, não cobice os pratos deliciosos, agora vocês terminam de ler em casa. Não é para você tomar essa atitude, mas na forma que você pode interpretar, é para você entender o quão sério é esse pecado, né? É cortar a nossa carne, no sentido de resistir a ela, né? De a gente ter um domínio próprio maior do que a nossa vontade. E entender, gente, que a gula, ela é um pecado. Sendo o pecado, todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado abre portas, abre brechas espirituais para que o inimigo venha e haja na nossa vida. Então, imaginem que eu tenho uma fresta na janela, na porta, e tá chovendo muito. Se eu não for fechar, ela vai molhar dentro da minha casa. Né? Vai respingar em mim as consequências daquele pecado. Em mim, na minha família, na minha casa. Então, para eu fechar, sozinho eu não consigo. É com o Senhor. É isso aí. É confissão, é arrependimento, confissão, oração. A força vem dele. E a força vem dele. É isso aí. Gente, esse é um assunto que daria muito pano pra manga. Mas ele é um assunto que eu sei que ele quando a gente recebe tudo, ele é pesado. Porque ele nos traz uma consciência gigante, né? Então, que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Se você tem comido, bebido, feito coisas que desagradam o Senhor, que você possa entregar isso ao pé da cruz e orar para que o Espírito Santo te convença, te mostre e te ajude nesse processo. Porque ele tem esse poder, gente, é só ele que tem. E claro, né, fica o convite para que você curta o canal, você se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você vê que ela tá no pecado, mas que talvez ela não tenha essa consciência. Porque às vezes a gente não tem a consciência, gente. E não é chegar e dizer, você está pecando. Não. Com jeito. Pede pro Espírito Santo te dizer como falar, como agir. Porque às vezes a gente agir
muito bruscamente, em vez de você atrair a pessoa para Jesus, você vai acabar afastando, né? Se você tem um entendimento, peça para o Espírito Santo como conduzir isso, não é? Exatamente. E lembrem-se disso, o nosso corpo, ele não é nosso, ele é templo do Espírito Santo. Se vocês forem para a palavra, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, confirma aquilo que eu acabei de falar. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Meu Deus. Porque o santuário de Deus, que são vocês, que somos nós, ele é sagrado. Então que a gente coma melhor, não só porque a Nutri falou, não só para caber numa roupa. Gente, isso é consequência, mas é para que a gente glorifique o Senhor, que a gente honre esse corpo que é templo do Espírito Santo. Eu nem sei o que falar. Deixa ela encerrar assim. Gente, fique com Deus. Beijo. Espero que tenha sido muito abençoado, porque eu fui. E que o Espírito Santo guie tua vida, o teu caminho e principalmente as tuas decisões. Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Estou impactada. Tchau, gente.